Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades no livro de reforço. Pegue ele e abra na página 107. Lá vai ter atividades relacionadas ao assunto de fração. Então, vamos lá relembrar. Vou pegar aqui um exemplo. Peguei uma barra de chocolate. Observe que ela está embaladinha, quer dizer que ela está inteira. Para representar essa barra de chocolate inteira, irei desenhar um retângulo representando que ele está inteiro. Agora imagine que eu peguei essa barra de chocolate e dividi em 12 pedacinhos. Agora, vou representar através de uma figura. Vou desenhar o mesmo retângulo, só que irei dividi-lo em 12 pedacinhos. Agora, irei representar com números essa fração. Pronto. Quando coloquei o 12 embaixo, quer dizer que eu peguei uma figura inteira e dividi ela em 12 pedaços. Quando eu coloquei o 12 em cima, quer dizer que eu tenho os 12 pedaços pintados, certo? Agora, imagine que eu peguei essa mesma barra e não dividi em 12. Pelo contrário, dividi ela em 7 pedaços. Imagine que eu peguei essa barra, dividi em 7 pedacinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou representar essa barra dividida em 7 pedaços com uma figura. Então, vou dividir colocando 7 pedacinhos. Agora, vamos imaginar que vou comer 5 pedacinhos de chocolate. Então, vamos representar através de figura. Vou pintar apenas 5 pedacinhos para mostrar que comi apenas 5 pedacinhos de chocolate. Tá vendo que eu coloquei mais para cá? Comi esses 5 pedacinhos. E quero representar isso em forma de fração. Então, como eu vou representar? Eu vou fazer assim. O número de cima eu falei que é a parte pintada, né? Então, pintei aqui 5 pedacinhos. Então, o número de cima vai ser 5. E eu disse também que o número de baixo é o total de pedacinhos. No total aqui, eu tenho quantos pedacinhos? Eu tenho 7 pedacinhos, não foi? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de baixo será o número 7. Então, 5 pedacinhos de 7 pedaços no total. Então, terei 5 sétimos. Estou representando apenas a quantidade de pedacinhos que comi. Aí, se eu perguntar, quantos sobraram? Sobraram esses 2 pedacinhos. Como é que eu posso representar isso? Eu vou fazer assim. Vou contar apenas a parte que não pintei, a parte que não comi. Então, essa parte será o número de cima. O número de baixo será o total de pedacinhos. Sempre a parte de baixo será o total. É contar o que está pintado e o que não está pintado. Aqui, ó. 2 pedacinhos que não comi, de 7 no total. Então, vai ficar assim. Sobraram 2 sétimos de chocolate. E comi quanto? Comi 5 sétimos, tá? Então, se na atividade vier perguntando o que foi considerado, então sempre você vai analisar o que está pintado. O que tiver pintado vai ser o número de cima.
E o que não estiver pintado, tá? Vai ser somente considerado se na atividade vier perguntando isso. Se não vier perguntando, você só vai contar a parte que está pintada para colocar o número de cima. E vai contar tudo para colocar o número de baixo. Vamos para a atividade para vocês entenderem melhor. Na atividade 1, tem a fração e ele quer saber como chamamos o número de cima. O número de cima nós chamamos de numerador e o número de baixo nós chamamos de denominador. O número de cima, lembram? Da parte que eu comi, aquela parte do chocolate que eu comi. O numerador é a parte que você considera, ó, indica a quantidade de partes que foram consideradas. Eu considerei que comi 5 pedacinhos. Então, lá na minha figura foi a parte pintada. Então, o que indica o numerador? O numerador indica a quantidade de partes que foram consideradas. E o denominador, o que indica? Indica em quantas partes foi dividida a figura. É o total de pedacinhos que eu dividi meu chocolate. Você vai contar tudo, tanto o que está pintado, o que não está pintado, certo? Lembre disso. Denominador é contar tudo. Você vai contar o que está pintado junto com o que não está pintado. Então, lá na atividade 2, ele vai dar lá uma imagem e vai pedir que você responda em quantas partes foi dividido o inteiro. Ele quer saber em quantas partes tem essa imagem aqui por inteiro. Quer dizer que você vai ter que contar tudo o que está pintado e também o que não está pintado. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui irá colocar 12. Por quê? Porque esse chocolate inteiro está dividido em 12 partes. Ele quer saber a parte, tá? Apenas do inteiro completo, tá? Em quantas partes foi dividido o inteiro? Em 12 partes. Na letra B. Cada parte representa que fração do inteiro? Olha, ele não quer saber disso aqui inteiro, não. Ele quer saber de cada parte, de cada pedacinho de chocolate. Se eu fosse representar isso aqui em uma fração. Lembra que eu representei a parte que eu comi e depois representei a parte que sobrou? Agora, ele quer que você represente cada pedacinho. Ele quer saber, se eu fosse representar somente esse pedacinho aqui, como eu iria representar em forma de fração? Se eu fosse representar somente esse pedacinho, ou só esse pedacinho, ele quer cada parte, cada pedacinho de chocolate. Se eu fosse representar ele, como eu iria representar? Então, eu vou considerar apenas um pedacinho. Isso quer dizer que o número de cima vai ser o número 1. O número de baixo, eu já disse que sempre você vai contar tudo. Então, você vai ter que contar todos os pedacinhos no total. Então, aqui essa fração vai ficar como? Vai ficar 1/12. 1, porque ele só quer cada parte. Então, é um pedacinho. Vai ficar aqui. E o 12 quer dizer no total. Tá certo? Na letra C, ele quer saber quantas partes foram coloridas. Então, você vai contar aqui, ó, quantos pedacinhos tem colorido. Tem pintado aqui de amarelo. E vai colocar aqui quantos pedacinhos tem. Somente isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui você irá colocar o número 7. Somente isso. Na letra D, ele diz assim: que fração representa a parte colorida? Aí você vai lembrar quando eu estava explicando a parte que eu comi.
tá? Ele quer que represente a parte colorida. Então, a parte colorida aqui vai ser o número que vai ficar em cima. E o total vai ser o número que vai ficar embaixo. Então, vai ser assim. Colocar no numerador a quantidade pintada. Numerador é o número que fica em cima. E embaixo, colocar no denominador a quantidade total de quadrinhos. Quer dizer que você vai ter que contar tudo. Então, a fração vai ficar assim. 7 pedacinhos pintados de 12 pedaços no total. Agora, que fração representa a parte não colorida? Aí você vai ter que se lembrar a parte que eu expliquei, a parte que sobrou lá do chocolate, quando eu estava explicando a parte que eu comi e a parte que sobrou. Quer dizer que você não vai contar o que está pintado, você vai contar agora o que não está pintado, para colocar o número de cima. Então, você irá contar a quantidade de quadrinhos que não está colorida. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número daqui de cima vai ser o 5. E embaixo, você vai colocar no denominador a quantidade total. Sempre o número de baixo vai ser o total de quadrinhos. Vai contar tudo. Vai contar o que está pintado e o que não está pintado. Então, conte tudo e coloque o número aqui de baixo, certo? Então, o número de cima vai ser somente os pedacinhos que não estão pintados e o número de baixo vai ser o total de quadrinhos. Como lemos a fração da letra D? Vamos voltar lá para a letra D. Letra D foi esse número aqui, 7 dozeavos. Então, vai ser 7 dozeavos, aí você vai colocar como? O número de cima a gente lê normalmente, tá? O número que tiver lá, sabe, tá 7, aí tá 7. E o número de baixo, você repete o nome aqui, ó, 12, só que você vai ter que acrescentar no final avos. Mas por que, professor? Vou mostrar agora. Leitura de frações com denominadores de 2 até o 9. Denominadores é o número de baixo. Por que estou dando essa explicação? Porque o número de cima, os numeradores, é só repetir normalmente o nome dele. Aqui não é 1, então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2, 2, tá vendo? Ó, 4, 2. O número que tiver em cima, você repete o nome dele. Se for aqui 15, aqui vai ser 15. Se aqui for 200, aqui vai ser 200. Então, o número de cima é só repetir, tá certo? Agora, o número de baixo, você tem que ter uma atenção maior, né? Então, se tiver o número 2 embaixo, você vai escrever meio. Se tiver o número 3, você vai escrever terços. Se tiver 4, quartos. Se tiver o número 5, você vai escrever quintos. Se tiver o número 6, sextos. Se tiver o 7, sétimos. Se tiver o 8, oitavos. Se tiver o 9, nonos. Então, vamos ler. Aqui vai ser 1 meio, 2 terços, 2 quartos, 2 quintos, 4 sexto, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos. Agora, vamos ver a leitura com denominadores especiais, que são o 10, o 100 e o 1000, que nós já fizemos atividade sobre isso. Quando nós temos o 10 embaixo, nós iremos dizer décimos. Quando nós tivermos o 100 embaixo, vamos dizer centésimos.
E quando nós tivermos o 1000, iremos dizer milésimos. E o número de cima é só repetir. Então, 2 décimos, 2 centésimo, 2 milésimos, certo? Agora, vamos com a leitura de frações com denominadores de 11 em diante, tá? Os números que tiverem acima do 10, né? Então, vamos lá. O número de cima é só repetir. 7. Aí você vai dizer o nome do número normal aqui também. Só que no final você vai ter que acrescentar a palavra avos. É avos, né? Avós e nem avós, hein? Não tem acento. Não coloque acento nisso aqui. Se você botar um acento agudo, vai ser avós. Se você botar um acento circunflexo, vai ser avós. Nem é avós, nem é avós. É sem acento, é avos, tá certo? Então, vamos ler. 7, 11, avos. Esse aqui, 2, 12, avos. É só escrever o nome do número normalmente, tá vendo? E no final, colocar a palavra avos. Então, 2, 13, avos. Aqui, 2, 14, avos. Outro exemplo. 7, 15, avos. 2, 16, avos. 2, 17, avos. 2, 18, avos. Vou botar outro exemplo. 7, vai dizer o nome do número normal. 19, também normal, e no final a palavra avos. Vamos aumentar o número de baixo aqui, ó. 2, 27, avos. 2, 46, né? O nome aqui do número, 46, ó. 46 avos. E assim por diante, certo? Beijos e até a nossa próxima aula.